Olá, estudantes do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 65 na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos trabalhar com a revisão de conteúdos novamente. Então a gente está naquela onda de revisar alguns conteúdos de todo o nosso ensino fundamental, desde o sexto, sétimo, oitavo e até o que a gente já viu no nono ano. Então a gente vai fazer uma grande revisão. Já fizemos isso na nossa aula anterior e vamos fazer na nossa próxima aula também. Então vamos lá. O objetivo dessa aula é revisar os conteúdos de ciência do ensino fundamental. O objetivo específico vai ser relembrar alguns conceitos importantes de ciências, enfim. Existem algumas instituições de ensino médio que fazem algumas avaliações, então já vamos preparando vocês para essas avaliações. Vamos começar com a primeira questão. Durante uma aula de ciências, o professor discorre a respeito de trabalho e potência. Para tornar a aula mais interessante e instigante, o professor cita como exemplo uma corrida entre uma tartaruga e um gato e lança o seguinte questionamento: por que o gato adquire mais potência durante a corrida que a tartaruga? Por que o gato adquire mais potência durante a corrida do que a tartaruga? O professor ouve diversas respostas do ponto de vista físico, porém somente uma foi satisfatória à sua pergunta. Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta do professor. Lembrando, pergunta do professor, por que o gato adquire maior potência durante a corrida do que a tartaruga? As respostas que os alunos deram: por apresentarem a mesma potência e mesmo trabalho, gato e tartaruga cruzam juntos a linha de chegada. Não apresentam a mesma potência. O mesmo trabalho, sim. Eles saíram de um ponto A e chegaram num ponto B. Eles saíram da partida, vamos pensar numa pista de corrida, e chegaram na linha de chegada. Então, os dois realizaram o mesmo trabalho. Mas a potência deles foi diferente. Então, eles não vão cruzar a linha de chegada juntos. A tartaruga tem uma potência menor devido ao fato de ela desenvolver um trabalho maior no intervalo de tempo menor. Não, já falamos que o trabalho realizado entre os dois é o mesmo. Saíram da linha de chegada, da partida, saíram da partida e chegaram na linha de chegada. Então, eles realizaram o mesmo trabalho. A tartaruga tem uma potência menor por ela desenvolver o mesmo trabalho no intervalo de tempo maior. Aí nós temos o cálculo da potência. Potência vai ser igual ao trabalho realizado divididos pelo intervalo de tempo. Então, o trabalho realizado, a distância percorrida pela tartaruga foi a mesma que a do gato, mas num tempo muito maior. Quer dizer que a potência realizada pela tartaruga, a potência que a tartaruga teve para corrida foi menor do que a do gato. Então, a letra C seria a nossa alternativa correta. Vamos ver se as outras estão corretas e qual ou não, e qual o ponto em que elas não estão corretas. O gato e a tartaruga realizam trabalhos diferentes? Não. Já falamos que os dois realizam o mesmo trabalho. A potência é uma grandeza física que depende exclusivamente do tempo. Nesse caso, do tempo que o gato leva para transpor a linha de chegada. Sim, do gato, a potência do gato leva em consideração o tempo que ele leva para chegar até a linha de chegada, mas da tartaruga leva em consideração do tempo da tartaruga. Então, a potência dos dois vai ser diferente porque o tempo que os dois levaram para completar a corrida é diferente. Então, essa também está errada, porque ela não leva em conta exclusivamente o tempo do gato. Nossa alternativa correta, letra C. Ótimo. Segunda questão. Métodos contraceptivos são utilizados para evitar a gravidez. Existem vários métodos, dentre eles os preservativos femininos e masculinos que são facilmente encontrados em drogarias, farmácias. Já as pílulas, o DIU, a injeção e o diafragma exigem consulta e prescrição médica. Ainda há métodos como a vasectomia, a ligadura das trompas, exigem, além da consulta médica, procedimentos cirúrgicos. Você precisa cortar os ductos deferentes ou as trompas uterinas
para realizar esse procedimento. É importante ressaltar que alguns contraceptivos também podem auxiliar na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Aqui está um pouquinho desatualizado essa questão. A gente trabalhou com ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Não apenas as doenças que são sexualmente, mas todas as infecções, tais como AIDS, sífilis, hepatite e HPV. Então, são todas infecções sexualmente transmissíveis e alguns métodos contraceptivos previnem o contágio com essas infecções. Assinale a alternativa que apresenta métodos contraceptivos que previnem a transmissão de DSTs. Para você prevenir a transmissão de uma DST, o órgão genital masculino não pode entrar em contato direto com o órgão genital feminino. Então, eles têm que estar protegidos. Se eles trocam secreções, eles vão estar trocando também agentes infecciosos que vão transmitir essas infecções ou essas doenças, no caso aqui. Então, quais são esses métodos contraceptivos que também previnem a transmissão das DSTs? Pílula e injeção anticoncepcional? Não. Vai ter contato entre as genitálias e vai transmitir secreções. Consequentemente, transmitem também vírus, bactérias, protozoários, enfim. DIU e diafragma? Também não previne esse contato direto. Preservativo feminino e preservativo masculino, esse sim previne o contato direto entre as mucosas, prevenindo também a transmissão desses agentes infecciosos. Letra C, a nossa alternativa correta. Vasectomia e ligadura das trompas? Não, vasectomia e ligadura das trompas é uma cirurgia, é interno, mas não vai prevenir o contato entre as mucosas. Espermicidas e pílula do dia seguinte é a mesma coisa. Então, nossa resposta correta é a letra C. Próxima questão. Observe a evolução dos modelos atômicos demonstrados aqui na nossa figura. Então, nós temos o primeiro modelo de Demócrito, modelo de Dalton, modelo de Thomson, modelo de Rutherford e o modelo de Rutherford-Bohr. A gente estudou já no 9º ano, agora recentemente, então é fresco esses modelos aí para vocês. Com a evolução dos modelos atômicos, o átomo passa a possuir carga elétrica. O modelo atômico de Rutherford-Bohr considera que o átomo possui 3 partículas, conhecidas como prótons, nêutrons e elétrons. Cada uma delas apresenta carga diferente. Assinale a alternativa que refere à carga dessas partículas. Vamos lá, tá tudo misturado, nós vamos dizer que os prótons, a gente viu esse ano, tá fresco. Os prótons, eles possuem carga elétrica o quê? Positiva ou negativa? Prótons, para vocês associarem, pezinho para positivo. Prótons possuem carga elétrica positiva. Os nêutrons já vem da ideia de neutralidade, não pende nem para o positivo e nem para o negativo. Então, os nêutrons não possuem carga elétrica, a carga elétrica deles é neutra. Já os elétrons, falta um M. Os elétrons, se o próton é positivo, o nêutron é carga elétrica neutra, os elétrons vão ter que ter a carga elétrica negativa. Certo? Prótons positivos, nêutrons negativos, nêutrons neutra e elétrons negativo. Qual a nossa alternativa? Prótons positiva, nêutrons neutros e elétrons carga elétrica negativa. Letra D. Ótimo. Próxima questão. Na figura ao lado temos um infográfico que apresenta a matriz energética brasileira em 2016. Aí nós temos uma produção da biomassa com 14,18%, produção eólica com 10,75%, as pequenas centrais hidrelétricas com 4,92%, gás natural 13%, carvão, tá?
e as hidrelétricas com 92,4%. Então, a maior fonte de geração de energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas. Há um apelo da Organização das Nações Unidas, da ONU, para a produção e o uso de energia com baixo impacto ambiental, chamada de energia limpa, como por exemplo a energia eólica, solar e maremotriz. No entanto, conforme você pode observar junto do infográfico, também os combustíveis fósseis integram a matriz elétrica brasileira. Formados por um processo natural há milhões de anos, esses podem ser encontrados no fundo do mar em áreas profundas do solo. Atualmente, a maior parte da demanda energética do mundo é suprida pelo uso dos combustíveis fósseis, não aqui no Brasil, mas no restante dos países sim. Mas, ao contrário da energia limpa, a utilização contínua de combustíveis fósseis como fonte de energia apresenta algumas desvantagens que estão relacionadas à poluição do meio ambiente. A gente já discutiu várias vezes que os combustíveis fósseis são extremamente poluentes do meio ambiente. Eles causam grande poluição no meio ambiente porque eles liberam gás carbônico a partir da sua queima. Sobre combustíveis fósseis, é correto afirmar: são fontes de energia renovável? Não. Combustíveis fósseis não são fontes de energia renováveis. São fontes de energia não renováveis que decorrem da decomposição de matéria orgânica soterrada. Se originam a partir de matéria orgânica soterrada. Árvores pré-históricas que foram soterradas, compactadas, seres vivos que foram soterrados e compactados e viraram o petróleo, que é a fonte dos combustíveis fósseis, ou que viraram carvão mineral, que também é uma fonte de combustível fóssil. Então, letra B, correta. São fontes de energia inesgotáveis? Não, uma hora elas vão se esgotar, elas têm uma quantidade armazenada abaixo da superfície e uma hora elas vão se esgotar, porque elas não são renováveis. São fontes de energia sustentáveis? Não são sustentáveis porque causam poluição no meio ambiente. São fontes de energia inesgotáveis? Também já acabamos de discutir que elas não são inesgotáveis, elas vão chegar a um ponto em que vão acabar. Então a letra B é a nossa alternativa correta. Em um estudo publicado pelo The New York Times, foram comparados os diferentes desempenhos de medalhistas olímpicos em algumas modalidades ao longo dos tempos. Uma das que mais chama a atenção é a comparação entre o desempenho de Thomas Burke nos Jogos Olímpicos de 1900 na prova de corrida dos 100 metros rasos com o desempenho do jamaicano Usain Bolt nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2014. Na mesma modalidade, Thomas ficaria quase 20 metros atrás do jamaicano, que bateu novamente seu recorde mundial, alcançando a marca de 9,63 segundos para a prova de 100 metros rasos. Vamos lá. Assinala a alternativa que apresenta o valor aproximado da velocidade média desenvolvida na prova em que Usain Bolt foi medalhista olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro. Como que nós vamos calcular a velocidade média dessa prova realizada pelo Usain Bolt? Primeiramente, nós precisamos entender os dados. Vamos calcular a velocidade média. Nós precisamos de dois valores. Quais são esses dois valores? A distância percorrida, no caso, a prova era de 100 metros, então o ΔS, que vai ser igual a 100 metros, divididos pelo intervalo de tempo. Quanto tempo ele levou para completar essa prova? 9,63 segundos. Então, o ΔT é o intervalo de tempo. Quanto tempo desde a largada até a linha de chegada. Aí nós só simplesmente calculamos a velocidade média fazendo a divisão de 100 por 93. Vamos lá. 100 divididos por 9,63, nós temos uma velocidade média de aproximadamente 10,38. O que? A prova estava em metros e ele completou em 9 segundos. Metros por segundo. Metros por segundo. Velocidade média dele aproximada de 10,38 metros por segundo. Sinal a alternativa, vamos ver.
nós temos aqui arredondado para uma casa decimal. Qual se aproxima mais? Vamos arredondar esse valor, 10,38, nós arredondamos superior, está mais de 5 aqui atrás, então 10,4, nós temos a letra D com 10,4 metros por segundo. Foi essa a velocidade média do Usain Bolt na prova, certo? Pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, assiste novamente, faz as pausas ali, os cálculos para tentar entender bem certinho, pesquisa no nosso banco de dados aí de aulas, se você está com alguma dúvida, e nos vemos na nossa próxima aula.